Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar nesse momento. Queridos, o texto que nós lemos é um texto extremamente conhecido, não é isso? Todos nós conhecemos esse texto e é um texto prático para os dias de hoje. Um texto que nos traz uma praticidade, ou pelo menos deveria trazer essa praticidade para a vida de qualquer cristão. Não é? Jesus aqui ele nos dá um modelo de oração, ele traz outras referências aqui. E é um texto extremamente importante para o tempo que nós estamos vivendo. Por quê, irmãos? Vivemos tempos difíceis. Isso é notório para todos nós. Tempos tenebrosos, tempos de muita tristeza, tempos incertos. Talvez os mais jovens não consigam mensurar, mas nós que temos aí uma quilometragem a mais nessa caminhada, não é? Temos aí um tempo maior de vida, nós nunca imaginaríamos viver para estar vendo o que nós estamos vendo hoje. Uma escalada absurda da violência, uma escalada da promiscuidade, da prostituição. O que dizer, irmãos, da corrupção e da inversão de valores, irmãos? Aonde corruptos e bandidos são soltos e trabalhadores honestos estão sendo presos. As autoridades políticas não sabem o que fazem. Os médicos, cientistas não são coesos nos seus diagnósticos. E quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a igreja, o que nós vemos? Muitos cristãos de várias denominações, dormindo como as virgens de Mateus 25. E o pior de tudo isso é que com as suas atitudes, acabam mostrando que escolheram estar do lado das virgens que tinham pouco azeite. Esse é o cenário que nós vemos. Cristãos completamente alheios ao que está acontecendo e alheios também ao poder que transforma. Parece não acreditar mais no poder de Deus. Irmãos, a solução não está na mão dos homens. Não está na mão do presidente. A solução não está na Organização Mundial da Saúde. Não está na vacina. Embora com isso eu não esteja dizendo que você não tem que fazer a sua parte como cidadão e como cristão em Cristo. Mas o foco da nossa vida precisa estar em Deus. Acima de tudo, os nossos olhos precisam estar focados no céu, irmãos, porque somente Ele, o Criador de todas as coisas, tem a solução que todos nós precisamos. Soluções imediatas e soluções para a eternidade.
Eu posso dar um tema a esta mensagem: o céu não está de quarentena. Será que você pode glorificar o Senhor por isso? O céu não está de quarentena. Eu me lembro do Salmo de número 121, quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas existem cristãos que fazem diferente. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E não tem a noção perfeita que o salmista teve de dizer: o meu socorro vem do Senhor, mas espera o socorro vir de todos os lados. E o texto continua dizendo: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita, o sol não te causará mal, nem de dia e nem a lua à noite. O Senhor guarda você de todo o mal e guardará a sua alma também. O salmista lá atrás, ele teve essa percepção, e hoje, irmãos, nós temos que ter também. Queridos, não há lockdown nas regiões celestiais, irmãos. O céu não está fechado, ainda vai fechar, a porta da graça ainda vai se fechar, mas ainda dá tempo de nós entendermos que nós possamos chegar a Deus, ainda dá tempo de arrependimento, ainda dá tempo. Sabe por quê? 1 Pedro 3,12 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você tem orado? Essa é uma grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Será que nós temos orado? Irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, a Bíblia diz que Salomão, ele cria o templo do Senhor, e ele constrói também um palácio real, e depois de tudo isso realizado, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e falou o seguinte: eu ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifícios. E Deus continua dizendo o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem um país, ou sobre meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Embora esse texto ele não esteja vinculado diretamente à igreja em Cristo, é um texto que foi direcionado ao povo de Israel, porque a nossa herança não é terrena, está no céu, né? Diferentemente da promessa que Deus fez a Israel. Embora esse texto não diga diretamente a nós, nós podemos considerar como uma figura, como um alerta, um aviso que nos traz a consciência como cristãos de não incorrer em desobediência ao Evangelho, irmãos. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, a irmã leu um texto antes de eu subir aqui nessa tribuna, que o salmista fala da necessidade de nós buscarmos a Deus também, irmãos. E às vezes nós vamos negligenciando isso tudo, né? O ser humano, ele tende a procurar um culpado sempre, não é assim? Não é? Na sua casa quebrou a cadeira, quem quebrou, quem foi? Nós não temos que procurar culpados. Se é a igreja, se é o governo, quem seja, irmãos. O que nós temos que fazer é a nossa parte e acreditar que a solução está nas mãos de Deus. A oração é o veículo que nos leva ao contato direto com Deus. É a chave que abre o gabinete santo do Senhor pelo lado de fora. É o único recurso que nós temos, irmãos, que não fica velho, não sai de moda, não tem prazo de validade. Aonde você estiver, você pode exercer. Jesus nos deu o exemplo, irmãos, quando orava pelos seus discípulos, né? Ela não tem tempo determinado. A oração não tem tempo determinado. É em todo o tempo, sem cessar, sem esmorecer, sem deixar a peteca cair, irmãos. A peteca sempre tem que estar em cima. Em nome de Jesus, querido. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito. Ora no Espírito. Às vezes você não pode falar, ore em Espírito, mas esteja ligado com Deus o tempo todo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, ou seja, ininterruptamente. Lucas 18:1 contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Com base no texto que nós lemos, a nossa oração, ela precisa ser uma oração depositária. No versículo 10, ele diz o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de quem que tem que ser feita? Do homem ou de Deus? O que nós precisamos entender é que a nossa oração precisa ser depositadora de confiança em Deus. Uma entrega total. Uma entrega total. Colocar tudo na soberana vontade de Deus, porque ela é soberana. E saber, irmãos, e ter certeza que nas mãos dele tudo fica melhor. Não é isso? Por quê? Porque ele sabe perfeitamente o que vai acontecer ali na frente, nós não. Ele tem o melhor para nós. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, é claro, aos olhos humanos, o que nós vemos é melhor ficar no palácio. Tem comida, tem ouro, tem conforto, não é isso? Mas foi melhor ele estar no deserto, na presença de Deus, debaixo da vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Acredita em nome de Jesus, irmãos. Mas nós queremos ficar com o controle na mão. Né? Quando sentamos para ver TV, o controle remoto está na mão. Mas nós temos que entregar o controle da nossa vida àquele que é soberano. Às vezes não é assim, irmãos, que funciona. Porque o ser humano ele tende a ficar desesperado quando as coisas fogem do controle. Quando o filho completa a maioridade, né? Quando a crise financeira entra, quando problemas emocionais batem a porta, tudo aquilo que foge do controle do ser humano, o ser humano tende a ficar desesperado e, no entanto, a palavra de Deus nos diz o quê? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, a terra se abalar, o monte Sião continua lá. Assim é a vida do crente que confia em Deus. Pode vir as circunstâncias ruins, o inferno se avolumar, pode as barreiras se colocar diante de você, as ondas se revoltarem, mas você será inabalável, porque a tua confiança não está no homem, mas está em Deus. Uma oração depositária, onde você vai descansar no Senhor, vai colocar as coisas aos pés da cruz, confiando na soberania dEle. Será que a tua oração tem sido dessa forma, irmãos? A nossa oração precisa ser uma oração rogatória. Quando nós olhamos para o texto diz, seja feita a tua vontade, perdoa-nos, não nos deixe cair, não é isso? Rogar, suplicar, irmãos, peticionar, isso significa, por exemplo, solicitar um juiz de um outro país, por exemplo, ou de uma outra jurisdição, certos atos processuais que fogem da tua alçada. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando as coisas fogem do teu controle, é hora de rogar, é hora de suplicar, é hora de peticionar aquele que pode resolver. Aquilo que eu não posso fazer, Deus ele pode fazer por mim. Agora nós não podemos também ignorar a questão que Deus te deu inteligência. Deus ele te deu raciocínio, sabedoria. Deus nos deu memória, consciência. Deus nos deu saúde. Para quê? Para nós resolvermos aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Mas aquilo que não estiver ao seu alcance, roga,
a Deus, suplica a Deus, peticiona, porque Ele tem solução para as nossas vidas. Seja feita a tua vontade. Perdoa-nos. Nós podemos nos perdoar, irmãos? Claro que não. Foge da nossa alçada, não foge? Então pede a Deus perdão. Não nos deixe cair. Às vezes foge da nossa alçada, não foge? Então pede para Deus. A tua oração tem sido uma oração rogatória? Às vezes nós precisamos, irmãos, rever aquilo que nós oramos e pedimos para Deus. A nossa oração, ela precisa ser uma oração suportatória. Versículo 3, a primeira parte, ele diz: e não nos deixe cair em tentação. Uma oração, irmãos, para ganharmos forças. Uma oração para nós aguentarmos as lutas. Uma oração para nós tolerarmos o nosso irmão. Às vezes é difícil, não é? Às vezes é difícil tolerarmos os nossos irmãos, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser tolerantes. Oração para termos forças, irmãos, para não desviar. Oração para nós não desvanecermos, para aguentarmos firme, mesmo diante de tudo isso aí que nós estamos vendo. Já que eu tenho que passar pela prova, então eu vou pedir forças para quem pode me dar forças. Já que eu tenho que passar pelas adversidades, que Deus passe comigo. Se eu tenho que passar pelo vale, que Deus passe comigo, irmão. Se é pela fornalha, se é pelo deserto, que o Senhor esteja contigo. Mas não se esqueça de você fazer a sua oração suportatória, irmãos. Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Pelo vale da sombra da morte, quando você passar pelo vale da sombra da morte, Deus também estará contigo. Eu me lembro do salmista lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Imagina o cenário que o salmista estava vendo. Imagina, irmãos, vale já fala de depressão. Passando ainda pela escuridão da sombra da morte, da sombra da morte, enfim. Não temerei mal algum. Olha a certeza que estava no coração desse homem. E ele ainda completa dizendo: porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Quando tudo estiver ruim, irmãos, quando você estiver realmente num vale, passando pela sombra da morte, meu querido, lembre-se de uma coisa, que Deus está contigo. Se tiver faltando força, clame a Ele: Senhor, me sustenta, Pai, me pega no colo que eu não estou suportando. É assim, irmãos, não é na tua força. O Senhor passou com Moisés pelo deserto. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Todos nós gostamos de um churrasquinho, não é? Quem não gosta de um churrasco? A carne está cara, mas o preço já está baixando, isso é animador, não é? Que aí a gente pode voltar a fazer o nosso churrasco. Quando você está na churrasqueira e depois que você sai, você precisa tomar um banho, porque a roupa está fedendo a carvão, o seu cabelo fede a carvão. E a palavra de Deus, ela diz que nem no fio de cabelo daqueles homens sentiram o cheiro de queimado. Mas quando o rei olha lá para dentro, tinha o quarto que andava com eles soltos por cima das brasas, irmãos. A fé é sobrenatural, irmãos. Estar na presença de Deus é levarmos uma vida sobrenatural através da oração. É o que nós temos negligenciado. E o que dizer de Daniel, jogado na cova dos leões, diante de uma fera? Mas o leão parecia um gatinho manso, porque o Espírito de Deus estava naquele lugar. Aonde você está? Qual é o vale que você está passando? Qual é o deserto que você está? O que está faltando na tua vida é oração, clamor, confiança. É isso que falta para nós, irmãos. A nossa vida de oração precisa ser, nós precisamos ter uma oração consagratória. Quando foi a última vez que você consagrou algo ao Senhor?
Quando foi a última vez que você consagrou um tempo a Deus? Qual foi a última vez que você consagrou algum objeto a Deus? Nós precisamos consagrar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, tudo entregar a Deus, irmãos. 2 Crônicas 7,16 diz o seguinte: pois agora escolhi e consagrarei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. O que nós aprendemos aqui? Uma vez consagrado, não pode mudar a destinação. Uma vez que você consagrou um instrumento a Deus, ele vai tocar para Deus. Amém, queridos? Uma vez que você consagrou a sua vida ao Senhor, sirva a Ele. Uma vez que você consagrou a tua casa ao Senhor, que lá o nome do Senhor seja exaltado. Consagra os teus filhos a Deus. Lá atrás todo primogênito era consagrado. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, galardão. Será que você tem orado pelo teu filho? Às vezes nós abrimos a boca apenas para reclamar: esse menino não presta, e maldizemos, mas não somos capazes de ajoelhar e dizer: Senhor, toma o meu filho nas tuas mãos, vai com ele aonde ele colocar a planta dos pés, livra e guarda, e traga de volta em segurança. Irmãos, eu imagino Deus olhando para um coração murmurador. Que tristeza deve ser para Deus. Consagra a tua vida, consagra, faça votos ao Senhor, consagra tudo que você tem a Deus. Deus é o nosso alimento diário. A nossa oração precisa ser uma oração intercessória. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, pastor Jeremias. Eu não sei se os irmãos conhecem. Se você não conhece, depois procura na internet, tem boas mensagens. E ele diz que o crente tem mania de orar como quem faz farofa, joga tudo na panela e faz assim, ó, mistura tudo. A nossa oração, ela precisa ser específica. Especificidade na nossa oração. E a nossa oração, ela precisa ser intercessória. Quando nós olhamos aqui para a oração que Jesus ensinou, nós percebemos que ele diz: Pai nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só teu, o Pai é nosso. Pão nosso. O pão não é só meu, é teu também, né? Perdoa-nos, não é perdão só para mim, buscamos perdão também para os irmãos, não é isso? Não nos deixe, olha só, irmãos, não é não me deixe, é não nos deixe. Eu não quero cair, mas eu também não quero que meu irmão caia. É assim, irmãos, olha que ensinamento que Jesus nos traz. Livra-nos. Uma oração intercessória, que intercede por alguém. Clame pelos seus irmãos, clame pelos reis, clame pelos prefeitos, clame pelos governadores, clame por alguém que exerce autoridade imediata sobre a tua vida. 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1 diz o seguinte: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. É por alguns homens? É para você orar apenas pelas pessoas que gostam de você ou que você gosta? Irmãos, Jesus mandou nós orarmos pelos nossos inimigos. Olha que barreira que Jesus quebra. Olha que barreira que Jesus quebra. Quem quer orar pelo inimigo? Você já viu alguém tratar bem o seu inimigo? No entanto, Jesus diz que nós temos que tratar. E o texto que nós estamos lendo diz que nós temos que orar, suplicar, interceder e agradecer por todos os homens, sem acepção nenhuma de pessoa, né? Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos o quê? Uma vida tranquila e sossegada. O que está faltando nos nossos dias, irmãos? O que está faltando nos nossos dias? Em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ore pela tua família, ore pela tua igreja, ore pelo teu pastor,
ore pela sua nação, mas acredite naquilo que você está orando. A Bíblia nos diz que Pedro estava preso, encarcerado, e a igreja estava fazendo o quê? Será que a igreja estava distraída? A igreja estava orando por Pedro, e a Bíblia diz que aquele lugar treme, Pedro é solto, e quando Pedro bate na porta, que foram atender, nem eles acreditaram que era Pedro que estava ali. Entenda uma coisa, quando você fecha a porta do teu quarto, que você dobra os seus joelhos, a sua oração alcança vidas distantes. Nós não vencemos a batalha com fuzis e com arma e granada, irmãos. A igreja vence a batalha de joelho, é orando, é suplicando, é intercedendo. É dessa forma que nós vencemos as batalhas das nossas vidas. Tudo que se dá na nossa vida, irmãos, tem um cunho espiritual. E nós precisamos enxergar isso, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Não é isso que a palavra nos ensina? Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. E viram o milagre acontecer. Deus mudou? Não. Há sombra de variação em Deus? Não. O que mudou? O comportamento da igreja em relação às armas espirituais que nós temos na nossa mão. É isso que mudou. A Bíblia nos diz que Deus mudou a sorte de Jó. Imagina a vida de Jó. Quem aguentaria passar pelo que Jó passou? Quem aguentaria, irmãos? Às vezes o crente hoje perde o emprego, fica apavorado. Jó perde tudo, perde rebanho, perde bens, perde filhos, perde a saúde. Mas olha o que a Bíblia diz: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este murmurava. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz, quando este orava pelos seus amigos. O cativeiro de Jó foi mudado quando ele estava em oração. O nosso cativeiro ele é mudado, irmãos, quando estamos orando. A realidade da nossa vida ela é alterada quando nós estamos em oração. E o texto continua dizendo: e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. O homem estava em cacos, orando, e Deus do céu teve a misericórdia da vida dele. É isso que falta para a gente, como cristãos na presença do Senhor. Jesus orou pelos seus discípulos, né? João 17,15, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O que dizer da vida de oração de Jesus? O Filho de Deus na terra precisava orar, precisava clamar, precisava pedir a Deus que passasse o cálice, mas acima de tudo, a vontade dele que deveria permanecer. Quando nós olhamos para a vida de oração de Jesus, nós ficamos constrangidos, porque Jesus orava com muita intensidade. O Espírito Santo também ora por você, ora por mim, ora pela igreja, porque nós não sabemos, irmãos, pedir, nós não sabemos clamar, nós fazemos assim, farofa. Nós precisamos aprender a orar, pedir a Deus que nos ensine a orar, com sabedoria, direcionando o alvo que nós queremos atingir. Pedro estava preso, a igreja orava por Pedro. Não adiantava orar por alguém que estava solto naquele momento, porque o foco era Pedro que estava preso. Então nós precisamos, irmãos, ter foco e entender o que a palavra nos ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir e nem como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, e com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isso. A nossa oração precisa ser uma oração confessória.
No texto que lemos, no versículo 12, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Será que nós temos dívidas? Será que nós temos dívidas, irmãos? Muitas com Deus, muitas dívidas. E aí o texto ele vem dizendo: perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Só na oração do Pai Nosso, se você não tem o costume de perdoar o teu irmão, você se torna um mentiroso. E a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, e o lago de fogo está reservado para todos aqueles que amam a mentira. Só na oração do Pai Nosso: Senhor, me perdoa porque eu perdoo também. Isso é uma verdade? Precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Se nós carregamos o nome santo do Senhor como igreja, precisa ser uma verdade no nosso dia a dia. Da mesma forma que você pede perdão, perdoe também. Não é? O final aqui diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que estás no céu perdoará vocês. Se não, também não tem perdão. É simples assim. A palavra de Deus é muito simples. Mas nós precisamos, irmãos, fazer a nossa oração confissória. Declare a sua fraqueza a Deus. Existem fraquezas que nós declaramos até para o irmão, abrimos o nosso coração e pedimos oração, me ajuda em oração. Mas existem fraquezas que nós temos que apresentar a Deus também. Apresente as suas fraquezas a Deus. Reconheça os seus erros. Não seja orgulhoso. A Bíblia diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Quebrante o teu coração diante daquele que pode lavar e purificar as nossas vestes. Confesse, rasga o teu coração diante de Deus. O ser humano é muito interessante. Lá no início nós falamos que os olhos do Senhor estão sobre os justos, não é isso? 1 Pedro não diz isso? Que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Agora acontece que muito justo tenta ainda esconder algo de Deus, achando que passamos batido, irmãos. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece o teu coração. Antes da palavra chegar na boca, Ele já sabe o que você vai proferir. É um ledo engano acharmos que nós podemos nos esconder de Deus. Então é mais fácil nós seguirmos o outro caminho. Abra o coração aos pés do Senhor, porque você alcança vitória, você alcança misericórdia, você alcança perdão, você alcança força. Amém? Salmo 51 diz o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade. Olha a visão do salmista: e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque você sabe exatamente e nos mínimos detalhes aonde você está escorregando. O pecado ele bate a porta todos os dias. Todos os dias ele bate a nossa porta. Por isso que Jesus ele nos ensinou a pedir: Senhor, não me deixa cair na tentação. Mas olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios 28: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Quem quer a misericórdia do Senhor? Confessa e deixa. Confessa e larga, abandona. Não viva um ciclo vicioso na presença do Senhor. Perdão, pequei. A mesma coisa. Existem crentes caindo no mesmo pecado sempre, no mesmo erro. Queridos, vamos crescer. Nós precisamos crescer. Olha aqui o que o texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Deus ele tem uma vida de excelência para nós, todos nós. Mas nós precisamos desatravancar algumas coisas que nós temos que fazer. Lembra, aquilo que nós temos que fazer, Deus não fará por nós. Pedir perdão, confessar, nós temos que fazer. Perdoar, limpar e purificar é o ofício do Senhor. Amém? 1 João,
No capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel para purificar a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, tudo está disposto diante de ti, diante dos teus olhos. Mas às vezes nós nos armamos, como muralhas, e nos esquecemos que nós precisamos dele. A nossa oração ela precisa ser jubilatória. Às vezes nós chegamos diante de Deus, irmãos, com uma lista de pedidos enormes. E às vezes muitas coisas sem sentido que eu imagino Deus olhando. Glória a Deus que o Espírito Santo nos ajuda. Senão vocês imaginam como que ficaria. Oração jubilatória. Oração que revela júbilo. Oração que revela alegria. Oração que revela gratidão. Devemos ser agradecidos, irmãos. Agradecidos pelas mínimas coisas. Eu acho interessante que a ciência hoje, ela diz algumas coisas que nos mostram cada vez mais o tratamento de Deus com o ser humano. De acordo com o Centro de Pesquisa da Universidade da Califórnia, a neurociência diz o seguinte: expressar a gratidão regularmente provoca uma mudança na estrutura molecular do cérebro, mantendo a massa cinzenta trabalhando em perfeita ordem e nos fazendo mais saudáveis e felizes. A ciência está dizendo que se você manter a sua vida pautada na gratidão, você viverá melhor. Se você acordar, ao invés de você reclamar do sol ou da chuva, você vai viver melhor. Você será saudável e mais feliz. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Colossenses 3,15 diz o seguinte: e a paz de Cristo, para o qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quanto tempo tem isso, irmãos, escrito? Quanto tempo tem Deus usando essa terapia? E a igreja não consegue entender isso hoje. Lá atrás Deus está dizendo: olha, sede grato, agradeça, abra o teu coração para gratidão. Por quê? Porque isso vai mexer nos seus hormônios de forma a fazer com que você leve uma vida melhor. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Está ruim? Seja grato. Conseguiu? Beleza, seja grato. Não conseguiu? Agradeça da mesma forma, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio 8,10. Esse é um texto que me chama muito a atenção. Mas antes de ler alguns versículos dele aqui, fica essa pergunta para você: será que é assim que funciona na nossa vida? Ou nós temos emprestado os nossos lábios a sermos pessoas murmuradoras, que reclamam de tudo reclama, nada está bom. E com isso nós vamos acumulando o quê? Desgosto, tristeza, depressão, pânico. E Deus ele vem com esse tratamento lá de trás, desde os antigos, desde o Antigo Testamento. Seja agradecido, agradeça. Olha o que Deuteronômio diz: comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estares fartos, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as suas manadas e os seus rebanhos, as suas finanças, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquela grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de terras áridas em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira.
que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração, presta atenção nisso, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Quantos cristãos entram por esse caminho? Vem para a presença do Senhor, Deus liberta, perdoa, livra do mal, coloca os pés numa rocha firme, edifica a casa, mora nela, Deus manda o sustento, manda riquezas, e a pessoa se esquece de Deus, vira as costas e diz: não, foi na minha força, foi no meu braço, foi no meu conhecimento. Irmão, seja agradecido, reconheça pelo recebimento das graças alcançadas, olha para trás, como que Deus tem nos abençoado, irmãos. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Até se alguém pisar no teu pé, agradece a Deus, dá um glória. Pastor, mas está doendo. Sim, mas você tem pé para alguém pisar. E aquele que não tem? Pisou no teu pé, você, opa, meu pé está ali, pisaram no meu dedo. Agradeça a Deus, irmãos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Nós precisamos entender isso. Então, Lamentações, capítulo 3 diz o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Que a partir de hoje, você não empreste os seus lábios à murmuração, porque foi exatamente isso que o povo fez no deserto. Foi exatamente isso. Às vezes nós não temos noção do que acontecia lá, mas toda manhã, quando eles olhavam para o céu, o pão caía. Será que alguém já viu isso acontecer? O pão caía do céu, sobrenatural de Deus, cuidado de Deus, amor de Deus por aquele povo. E no entanto o povo sentiu o desejo de voltar para o Egito, né? As cebolas, aquilo tudo que eles tinham lá. Irmão, seja grato a Deus pelas mínimas coisas, por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que Deus ali tem feito. Agradeça a Deus pela tua família, pelos teus filhos, agradeça a Deus pelo teu emprego. Pastor, mas eu estou desempregado. Agradeça a Deus também, porque você tem mais tempo para ler a Bíblia, buscar, orar, interceder por alguém. E creia, querido, se necessário for, Deus envia um corvo na tua casa para te levar uma cesta básica. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Não é isso? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem faltar o pão. Deus não desampara o seu povo. Agradeça a Deus em nome de Jesus. A nossa oração ela precisa ser adoratória. Logo no início aqui da oração que Jesus ensinou, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E lá no final, embora seja um acréscimo, nós podemos também citar: pois teu é o reino, o poder e a glória. A nossa oração precisa ter um caráter de adoração a Deus. Adore a santidade de Deus, adore a divindade de Deus, adore a soberania de Deus. Olha o que o salmista diz, lá no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O que o salmista está dizendo aqui é que o desejo dele é sempre estar na presença do Senhor e render a Ele adoração. E nós precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos aqui reunidos, o intuito maior é adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quando você dobrar os seus joelhos, adore a Ele. Antes de lhe apresentar uma lista de pedidos, adore a Ele. Eu tenho certeza, irmãos, que se você apenas adorar, o céu vai se mover ao seu favor, porque Deus ele conhece as suas necessidades. Nós não podemos negligenciar, né? Salmo 29 diz: tributai ao Senhor o quê? Toda a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Declare a Deus o seu amor.
Fale para Ele palavras de amor. Declare o seu amor com as suas atitudes ao Senhor. Adore a Ele com a sua vida. Tenha uma vida de adoração aonde você estiver. Não tenha vergonha de adorar o nome dEle. Amém, amados? Para nós encerrarmos, a oração ela deve ser no máximo específica, sem rodeios. É isso que nós lemos aqui no texto, não é? E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque pensam que é por muito falar. Amados, não é por muito orar que nós seremos respondidos. Não é por muito orar. Palavras simples, orações simples. Não estou dizendo com isso que você não possa passar e gastar tempo em oração com Deus, mas que sejam específicas. Porque às vezes a pessoa coloca no coração: hoje eu vou orar 1 hora, e se ajoelha para orar, mas já passou na mesma situação 10 vezes. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Orações incisivas, específicas. Tiago 5,17 diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, a Bíblia está dizendo que Elias era igual a mim, igual a você, os mesmos desejos, sentia as mesmas dores, não é? Era um homem como nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Agora olha que interessante, 1 Reis 17 diz: então Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ele não usou 10 segundos para proferir essa palavra. 3 anos e meio sem chuva. Irmãos, a nossa oração tem poder. Uma arma poderosa que está nas nossas mãos. Não negligencie isso. A única coisa que o inferno teme é um crente de joelhos. A única coisa. O seu conhecimento bíblico, o inferno não teme isso. Se você vem aos cultos periodicamente, o inferno não teme isso. Mas quando você coloca os seus joelhos no chão, as muralhas caem. Os demônios batem em retirada. O mar se abre. Aquilo que não existe passa a existir, porque Deus ele pode trazer existência. Não é isso? O nosso problema é que nós às vezes esquecemos, não é? Eu gosto às vezes de usar certos exemplos. E nós temos aqui a Priscila, que é o nosso exemplo vivo. Quem estava aqui na época sabe perfeitamente quantas palavras negativas sobre a sua vida. Quantos médicos falaram que você não ia cantar, não é isso? Quantos falaram que você não poderia ter mais filho, não é isso? E Deus então vem e nos mostra o milagre. Cantando, falando. E agora foi mãe, deu à luz a uma criança. Esse é o nosso Deus, irmãos. Orações incisivas, aprenda isso. Antes de buscar o médico, ore. Antes de buscar a solução humana, busque a solução de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, e como eu falei no início, o céu não está de quarentena. Não há lockdown, por enquanto, nas regiões celestiais. Podemos acessar a Deus sempre que necessário for. Podemos acessar ao Senhor todos os nossos dias. E às vezes nós negligenciamos isso. Eu quero terminar essa mensagem com um versículo de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Queridos, Deus ele nos traz uma mensagem dessa, para nós entendermos que como igreja, nós precisamos ter uma disciplina de oração. Eu preciso estar nas praças orando, Senhor, amantíssimo Deus. Não é nada disso.
Não é nada disso que a Bíblia está ensinando. É na simplicidade do seu quarto. É em espírito. É você estar dentro do ônibus, em vez de você estar olhando para a Brasília amarela passando do lado de fora. Você está em espírito de oração, intercedendo a Deus por aqueles que estão no leito de dor. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que a palavra diz, orai sem cessar. Por quê? Eu preciso proferir palavras para orar? Preciso? Claro que não. Eu posso orar em espírito. E posso orar incessantemente. Eu posso estar calado, sentado e estar em oração, em espírito de oração. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós temos negligenciado isso. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis que precisamos estar alicerçados em oração. Isso não é prerrogativa de pastores, não é prerrogativa de evangelistas, de diácono, ou só quem está no corpo eclesiástico. Não. Todos nós, do pastor até o irmão que está lá na portaria, todos nós podemos acessar e podemos orar. Uma criança pode orar. Eu me lembro do meu filho Davi, cadê ele? Está lá, mudou de lugar. Quando pequeno, às vezes ele fazia algumas orações que nós ficávamos surpreendidos. Uma certa vez nós furamos o pneu, lembra? Lá na Dutra. Na Dutra, irmãos. Eu vinha direto da casa da minha mãe. Naquela manhã o pastoral ia dar um estudo aqui acerca de mensagens subliminares. Importantíssima mensagem. E nós colocamos no nosso coração que nós estaríamos aqui para ouvir. O pneu fura na Dutra, domingo, 6 horas da manhã. O que o motorista faz? Vai no step. O step também está vazio. O que resta então para a gente? Meu filho, se ajoelha aí no banco e faz uma oração. E vamos embora. 8 quilômetros eu andei no aro e o carro não quebrou. Conseguimos encher o step e chegamos aqui. Uma outra ocasião ele tinha uma tartaruga que sumiu no meio de um sítio. Imagina uma tartaruga solta num sítio. Pai, minha tartaruga, vai orar. Ele foi orar. Quando nós estávamos nos preparando para ir embora, o que aconteceu? A tartaruga me sai do meio de uma moita de mato, no pé dele. Irmãos, orações simples, incisivas, mas que pode abrir o céu sobre as nossas cabeças, irmãos. Ore com fervor. Ore com fervor. Deus quer ver fogo no teu coração. Entenda, de uma vez por todas, que é a única coisa que nós temos. Deus fala conosco através da palavra. Nós falamos com Deus através do clamor e da oração. Ore por tudo o que você quiser, mas seja incisivo. Não faça rodeios, não encha a linguiça, não. Deus não quer isso. Deus quer simplicidade e objetividade no seu clamor. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhe digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Faça isso. Comece hoje. Hoje, quando você for dormir. Queridos, a correria do dia nos faz avançar tanto que 24 horas parece não resolver mais para os nossos problemas, né? Às vezes nós queríamos dias com 26, 27 horas, 30 horas para resolvermos os nossos problemas. E quando isso acontece, o que resta para Deus são orações de 5 minutos no pé da cama. Quando elas não acabam com o ronco ou o crente babando de lado. Acontece com todo mundo. Acontece com o pastor? Acontece. Acontece com qualquer um de nós. Por quê? O que Deus quer nos mostrar com isso? Que nós precisamos consagrar um tempo em oração a Deus. Entender que esse é o alicerce.
Amém? O que Deus está depositando no teu coração hoje é que você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso argumentar com aquilo que eu tenho. E o que Deus deixou para nós é essa arma poderosíssima. E não é diferente. Os antigos alcançaram vitória através da oração. E nós queremos negligenciar esse poder. Não podemos colocar Deus, Criador dos céus e da terra, dentro de uma caixinha de fósforo, não. Não podemos limitar o poder de Deus. Mas temos que mostrar através da nossa vida o Deus que nós cremos e no que nós servimos. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você tem que levar paz. Você tem que levar luz. Você tem que levar consolo, não é desespero, não é medo. Ou cremos ou não cremos, irmãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, sem fé é impossível. É impossível nos achegarmos a Deus se nós não acreditarmos naquilo que nós oramos, que nós pedimos. Se nós não depositarmos confiança nele. Imagina você orando, clamando e duvidando no teu coração. A Bíblia diz que não é para fazer isso, mas fazemos, irmãos. Fazemos. Então o que Deus quer da igreja nesses momentos difíceis é vida de oração, disciplina de oração, crendo que Ele é poderoso e tem a solução nas mãos. Não espere solução dos homens, não espere. Espere solução em Deus. Amém? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Sabe por quê? Porque quando nós depositamos a nossa esperança no ser humano, nós nos decepcionamos. E quando a decepção entra, irmãos, é terrível. Por isso que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele sabe perfeitamente o que é melhor, não é? Então ore com intensidade, ore com fervor, desde a criança ao mais idoso. Não há limites de idade para essa disciplina, não, muito pelo contrário. Deus ouve o clamor da criança. Ensina o teu filho a orar, ensina a tua filha a orar, mostra para ele que tem poder na oração. Nós às vezes achamos que crianças são apenas crianças. Queridos, esse negócio de que a criança é a igreja do amanhã, isso é uma mentira que o diabo implantou no meio da igreja. A criança é igreja hoje, é templo do Espírito Santo, igual a você, igual a mim. É como qualquer outro, qualquer criança pode abrir os lábios em oração e o céu se mover. Experiências com Deus, é isso que Ele quer através da oração. Faça um teste, começa a buscar, começa a aplicar essa disciplina, você vai ver como as coisas vão mudar. O inferno vai se avolumar? Vai, claro que vai, mas quando você estiver lá no fogo, o Espírito Santo vai estar lá junto. Quando a água estiver quase te afogando, o Espírito Santo vai ser a sua boia, não é isso? Irmãos, vamos acreditar em Deus, vamos crer no Senhor. Feche seus olhos comigo e oremos. Deus tem milagre para as nossas vidas, milagres que nós só podemos alcançar através da oração, do clamor, da súplica. E é isso que nós precisamos entender. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, não é à toa, Senhor, e nem sem valia, que o Senhor, no tempo que o Senhor passou aqui nessa terra, o Senhor teve uma vida de oração, para mostrar para a tua igreja o quão necessário é estarmos ligados ao Senhor através da oração. Mas nós não queremos, ó Deus, ser hipócritas ou mentirosos, Senhor. Queremos dizer a Ti, ó Deus, que muitas das vezes nós negligenciamos sim, Pai. Queremos dizer, ó Deus, que muitas das vezes as nossas fraquezas, ó Deus, o nosso cansaço e a correria do dia a dia acabam ofuscando o nosso foco, Pai. E nós acabamos, ó Deus, deixando de lado
em segundo plano aquilo que deveria estar em primeiro lugar. Senhor, nós clamamos a Ti por misericórdia, Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus querido, por forças, porque o Senhor é o autor e também é o consumador da nossa fé. E a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, tão minúscula, nós podemos, ó Deus, proferir palavras aos montes e eles se transportariam de lugar, Pai. Tamanho poder, ó Pai, nós poderíamos experimentar, Senhor, se exercermos a nossa fé através da oração. Por isso nós Te pedimos, encha o nosso coração de fé nessa noite. Nos leva, Senhor, a uma vida de oração profunda contigo, Senhor. Mas orações simples e poderosas, Deus. Ensina a Tua igreja, ensina o Teu povo, nos ensina, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te pedimos essa bênção, Pai amado, porque nós queremos experimentar, ó Deus, a plenitude de estar na Tua presença. Experimentar, ó Pai, dias melhores na Tua presença, Deus. Porque ainda, Senhor, que tudo esteja caindo ao nosso redor, na Tua presença sempre haverá fartura de alegria. Mesmo que tudo esteja ruim, Pai, há paz, há gozo, há satisfação na Tua presença. E é isso que nós queremos, ó Pai, no nosso dia a dia. Por isso colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos, Deus, cuida de cada um de nós. Retira, Deus, as pedras, ó Deus, que nos atrapalham a avançar, Senhor. Seja ela o orgulho, Pai, seja ela o medo, seja ela, Senhor, qualquer coisa que for, ó Deus. Nós Te pedimos nessa noite, Deus, retira de nós e nos faça viver em excelência contigo, em nome de Jesus. Amém.